Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato e hoje a gente vai falar sobre Nova do Samuel Delany. Esse é um livro que eu tô querendo debater bastante tempo aqui no canal já, porque eu sei que eu tô devendo alguns livros de literatura, mas esse ano a gente tá colocando tudo em dia. E eu queria muito falar sobre Nova, não porque é uma das minhas obras favoritas, mas também porque eu queria lembrar um pouquinho o Samuel Delany, que é um autor que eu gosto bastante, e a gente sabe que a ficção científica é basicamente um playground, um parquinho dominado por um bando de homem branco. Vocês brancos não têm coração? Serena, você também é branca. E do mesmo jeito que a Octavia Butler recebeu bastante atenção com o resgate que fizeram dela aqui no Brasil, ela era uma autora bem específica dos fãs de ficção científica, mas hoje ela é bem mais conhecida. Tem gente hoje em dia que coloca ela como uma das autoras favoritas em todas as listas, e eu queria muito que isso acontecesse também com Samuel Delany, que infelizmente só recebeu aqui 2 grandes lançamentos. Um deles foi pela Morro Branco, Babel 17. Eu tenho Babel 17, mas até agora, até eu achar, eu não vou achar. E o outro foi Nova pela editora Aleph. E eu gosto muito do Nova porque recentemente a gente fez um clube de leitura sobre ele e foi interessante ver a forma que as pessoas reagiram à escrita do Samuel Delany, que é bem específica, e também a forma como ele parece ter inspirado muito mais coisas que a gente imagina. O livro foi lançado em 1968, ali na época da ascensão da New Wave, que foi quando autores como Philip K. Dick, o Asimov começaram a fazer ainda mais sucesso, e foi um período muito rico para ficção científica porque foi quando os autores começaram a querer abordar temas mais filosóficos, existenciais, e o Samuel Delany faz muito disso. A prosa dele geralmente é muito referenciada como sendo mais poética, o que eu sei que algumas pessoas podem não gostar, mas pra mim que gosta muito desse tipo de escrita, ainda mais numa ópera espacial, que é um gênero da ficção científica que meio que exige uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, eu acho que Nova é meio que uma leitura obrigatória pra quem gosta desse subgênero. E dá pra ver que ele inspirou muita coisa, desde Neuromancer, do William Gibson, até mesmo séries como Star Trek, que foram lançadas na mesma época do livro, mas você não precisa ir tanto assim pro passado, porque hoje em dia mesmo a gente tem a Becky Chambers lançando Uma Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que também é uma ópera espacial, tem uma escrita bem detalhada de construção de mundo e a dinâmica entre os personagens é bem parecida. Nova se passa no século 32 e a humanidade já conquistou o espaço e se dividiu em vários territórios. Sabendo disso, vamos acompanhar o capitão Lord Von Ray, que é basicamente um bilionário entediado motivado exclusivamente pelo puro ódio que ele tem por uma casa rival. Então, para que ele consiga a dominância econômica completa da galáxia, ele tem uma ideia mirabolante de buscar o material mais importante desse universo direto da sua fonte. Ele decide chamar uma equipe para poder viajar em direção ao núcleo de uma nova. Pesquisa para mim qual a energia que uma nova pode causar. 100 bilhões? Que concentra uma energia capaz de ser maior do que a de vários sóis. Tá bom. Então o leitor vai acompanhar esse grupo de pessoas que não parece tão preparado assim, sendo capitaneada talvez pela pior pessoa possível. Eu mencionei antes que eu adoro a prosa do Samuel Delany. Eu acho muito criativa a forma como ele descreve cada personagem, não só na característica física, ele faz uma brincadeira linguística muito interessante, onde cada um deles tem uma forma muito específica de utilizar as palavras, incluindo um deles que é muito interessante e tem um padrão de fala muito similar ao do Yoda de Star Wars. Eu sei que alguns leitores vão achar um pouco cansativa a forma que o Delany vai descrever, ou ele vai dar muita atenção para certas coisas que normalmente um autor deixaria de lado. Ele nunca passa muito tempo de verdade descrevendo aquilo, ele usa poucas palavras, mas para falar de coisas muito específicas para ele. Isso porque, por mais que essa seja uma ópera espacial com muito termo técnico e siga um pouquinho mais aquela linha de hard sci-fi, que eu não gosto de dividir livro em hard e soft sci-fi, mas esse é um livro que infelizmente eu não indicaria para uma pessoa que está começando agora na ficção científica, mas se você gosta de séries como Star Trek ou até The Expanse, você vai amar Nova. Isso porque o foco dele não é exclusivo na parte técnica, mas sim no elemento humano. O drama aqui é a parte principal. Tanto que a maior parte do livro, acho que 90% dele, é tudo construção de personagem e preparação para a missão. A própria missão da premissa é meio que algo secundário. Tem alguns personagens aqui que eu gosto bastante, como por exemplo o Rato, que é o apelido do Pontius Provetti. Eu não sei falar o nome dele, eu não sei se é Pontius, mas eu adoro esse personagem. E toda a construção dessa personagem, os diálogos em volta dela, são tão interessantes quanto qualquer outra coisa do livro. Como por exemplo o fato dele representar a comunidade romani, mas ao mesmo tempo ele não gostar de nada que é considerado um estereótipo deles. Então o conceito de, por exemplo, jogar com cartas como tarô
É considerado algo super comum nesse mundo, todo mundo faz, mas o Rattle simplesmente não se importa com isso. E uma coisa muito interessante dele é que ele tem uma siringe, é um instrumento musical que além de transmitir som, passa odores e imagens. Ele lembra muito o personagem Mulo dos livros de fundação do Asimov. Esse Lord Von Ray mesmo, que serve como um protagonista na história, mesmo que nenhum deles realmente seja um protagonista, ele é apresentado como esse bilionário mimado, mas é muito divertido de assistir porque basicamente parece que você tá num episódio de Succession com ele, porque ele tem uma rivalidade com outro bilionário mimado e é muito divertido de ler. Trying to make you fucking rich. Already rich. Tem um cara chamado Catan, que é basicamente o palestrinha do livro. Ele, infelizmente, serve como se fosse a voz que explica pro leitor alguns conceitos daquele mundo, então toda hora que alguém pergunta uma coisa é ele que vai explicar. Só que ao mesmo tempo que ele é útil, ele também acaba se transformando ali numa ferramenta de diálogo expositivo excessivo. Então eu entendo completamente quem lê esse livro e odiar o Catan. E a narrativa do Delane traz muitos desses conceitos que ele gostava de explorar na época, como tarô, cabala ou outros conceitos esotéricos, igual o Philip K. Dick fazia muito também nos seus livros, só que eu acho que o Samuel Delane faz de um jeito menos estereotipado. Era muito comum na época que autores como Samuel Delane trouxessem conceitos mais mirabolantes e complexos travestidos de ficção científica. Então por isso que autores como Delane, a Octavia Butler ou até a Ursula K. Le Guin, eles tiveram que ou usar nomes diferentes ou tiveram que trazer narrativas que eles queriam muito abordar, só que dentro de uma narrativa mais limitada de ficção científica, porque eles não conseguiam debater com toda a liberdade possível que eles queriam na época. E tem uma coisa meio chata de lembrar, mas eu tenho que mencionar aqui, é de que Nova e Samuel Delane não são autores de afrofuturismo. Eu sei que é muito interessante a gente pegar autores de ficção científica negros como a Octavia Butler e o Samuel Delane e colocar eles dentro desse rótulo de afrofuturismo, mas vale lembrar que, além disso ser uma clássica ópera espacial que obviamente tem debates raciais e de classe e tudo mais, que o Samuel Delane abordava muito, a gente tem que lembrar que quem cunhou o termo afrofuturismo foi um cara branco. Então, por mais que tecnicamente, historicamente, a gente não possa chamar autores como Samuel Delane ou Octavia Butler de afrofuturistas, eu acho muito interessante esse trabalho de resgate que estão fazendo para trazer eles dois de volta. Ainda que eu ache que seja um pouco limitador chamar os dois apenas de autores afrofuturistas. Então, Nova é um livro que debate muito o conceito de arte nesse futuro onde, por exemplo, o físico e o analógico perderam muito da sua importância no cotidiano. É um livro que fala muito sobre a importância de construção de comunidade e a arte como uma forma de expressão humana coletiva. Então, Nova é uma ópera espacial que dá bastante importância para a parte de ficção científica mais teórica, mas não deixa de lado o elemento humano, porque todos os personagens aqui são muito interessantes, até aqueles que vão te irritar um pouquinho. Você vai terminar o livro lembrando bastante deles por muito tempo. E por favor, editoras, lancem mais Samuel Delane, pelo amor de Deus. E é isso. Diz aí na descrição se você já leu Nova do Samuel Delane, qual o seu livro de ficção científica favorito e qual outra obra você gostaria que a gente abordasse aqui. Para não perder nenhum vídeo, siga o canal e apoie o nosso projeto através do Apoia-se ou vire um membro aqui do canal. Até a próxima. Tchau.